Ei, como você responde a uma injustiça? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e eu venho aqui para contar uma história, um testemunho simples de algo que aconteceu comigo andando na praia. Eu moro numa comunidade praiana, onde pastoreio também, e quando chega no final da tarde, início da noite, ali por volta de 5h30, quando o sol está se pondo nessa época do ano, eu gosto de passear com meus cachorrinhos. Se a maré estiver vazia, eu ando ali pela praia. Então, eu peguei os meus 2 cachorrinhos e andei. Quando eu fui passando ali, 2 shih tzus pequenos, e eu fui passando ali, entrando na praia, tinha alguém com um cachorro maior, sem coleira alguma. Então, eu, com quase 10 pinos em minha coluna e o meu quadril, abaixei devagar, peguei meus cachorrinhos, porque eu pensei, não está certo deixar o cachorro sem a coleira. Ele só está pensando em si, ou seja, ele pode avançar nos meus aqui e eu não tenho agilidade para impedir isso perante a condição física. E aí carreguei, e aí com muito esforço eu andei um pouquinho, e andei mais ou menos uns 50 metros de distância, e só aí eu coloquei os meus cachorrinhos no chão. Mas não deu outra. O cachorro dele era um poodle maior, daqueles maiores. Ele veio correndo de lá até os meus para avançar. O que eu podia fazer? Nada. Eu chutava o ar, sabe? Ameaçando chutar os cachorros, mas sem coragem, e o cachorro no caso, e chutava o ar. E aí, sai daqui, e o dono se irritava. Eu falei, meu querido, isso aqui é lei, você não pode andar com o cachorro na praia sem a coleira, porque você está tirando a minha liberdade de ir e vir. Eu estou com meus cachorrinhos aqui, a minha cadelinha está com infecção no olho, ela não pode nem que suba areia, quanto mais ele está avançando. E eu continuava chutando a maneira que eu podia. Eu não posso carregar rápido, eu não tenho... eu machuco o meu quadril, machuco a minha coluna, eu já fiz 4 cirurgias. Mas vejam só, porque esse tipo de história pode acontecer com você ou já aconteceu também. E aí passaram 2 mulheres, dessas estilo ativistas, sabe? E ela viu essa situação e eu falei, poxa, eu não sei o que fazer aqui. Em vez dela ajudar, sabe o que elas fizeram? Mas você não pode chutar, você é um cavalo. Ela virou para um pastor, um homem que tira gente de drogas, um homem que restaura casamentos, um homem que foi chamado para amar e o Espírito Santo me atingiu de tal forma que eu amo tanto os seres humanos e os animais e a natureza de Deus. E ela estava chamando aquele homem de um cavalo. Por quê? Porque confunde todas as coisas. E agora, além do que a gente vive num mundo onde a gente colocou os animais domésticos numa condição maior do que o ser humano. Eu não estou dizendo aqui que eu não os amo, eu os amo. Como eu poderia fazer? Eu tenho que deixar aquele cachorrinho atacar os meus cachorros? E aí não me deixaram falar mais nada. Aí eu continuei andando. Ele conseguiu domar o cachorro dele, que estava difícil, porque ele queria avançar. E eu consegui andando. E na volta, eu fiquei pensando assim, vou passar por lá de novo, tomara que ele carregue o cachorrinho, e eu vou conversar com ele, agora sem aquelas ativistas, com mais calma. Dizer, olha, me perdoe, mas assim, eu não tinha condição de tratar de outra forma. Mas o que eu quero dizer aqui é um versículo de Jesus. Jesus fala o seguinte, da mesma forma que julgardes, ou seja, a mesma medida que vocês usarem para julgar o próximo, essa será usada para julgar vocês. Ali poderia estar uma conversa assim, vamos supor que alguém soubesse que eu sou um pastor, porque eu sou conhecido aqui, ainda mais pelo programa de rádio do Encontro com a Palavra. E aí, gente, podia estar pensando assim, que aquilo ali é pastor nada, aquilo é um cavalo, veja como ele chuta o cachorro, veja como ele faz aquilo, veja como ele faz isso. E na visão de Deus, aí eu pergunto, no dia do julgamento final, quem me justificará? Meu Pai, que está no céu. Mas quem justificará aquelas pessoas? Ninguém. Por quê? Porque ela será a medida, na mesma medida que ela me julgou. Será que eu e você, porque a palavra a gente gosta muito de olhar a vida dos outros, mas será que eu e você, a gente também não tem julgado ou já julgou alguém por uma atitude que parece tudo, mas pode não ser? Sabe, teve uma situação de um pastor num restaurante e ele sentou na cadeira e ele foi muito maltratado pelo garçom, na verdade uma garçonete.
E ela nem queria olhar para a cara, ele pedia algo, ela demorava, botava, não olhava, tratava mal, sabe? E aí alguém estava com ele e disse assim, ele, não dê gorjeta não, não dê gorjeta. Mas no final desse dia ele viu que aquela mulher não estava bem e todo mundo tratava bem os outros clientes, menos ele era super mal tratado. E ali, naquele momento, ele dobrou a gorjeta. Em vez de dar os 10%, ele deu 20% para aquela garçonete. E ele esperou ela chegar com a conta, ele falou assim, tome aqui pelo seu atendimento com a gente. E ela não entendeu nada, ela, como assim? Não teve outra reação. Ela fez, como assim? Ela nem arriscou dizer mais nada. Ele pegou na mão dela e ele falou assim, olha, eu sei que você está passando momentos difíceis. Eu sei que você está num dia talvez o mais duro de sua vida, mas ainda assim você se esforçou o máximo que você pôde para atender a minha mesa. Eu posso orar por você? E aquela garçonete chorou, pediu perdão e atendeu ao pedido dele. Eles oraram juntos e eu tenho certeza que ela foi transformada naquela noite e se sentiu melhor. A gente tem que parar com isso de julgar o coração. A gente foi chamado para julgar as atitudes. Se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo vai deixar claro, ele vai dizer, vocês não têm gente dentro da igreja que julgue vocês julgarão até mesmo os anjos caídos. Mas a gente nunca pode julgar o coração de alguém. Nesse passeio simples, eu fui extremamente julgado. Uma pessoa séria, que ninguém me conhece, me chamando de cavalo. Você é um cavalo. E os outros apontando o dedo. E aí eu entrei na minha rua com os cachorros abalado. Não é porque, por mais que o Senhor nos justifique, essas coisas doem no coração. Doem, e a gente que é homem de Deus, a gente fala, poxa, mas me entenderam errado. E a gente tem uma mania, não sei, uma mania de autodefesa, que a gente quer sempre se justificar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos na vida que não adianta se justificar, principalmente com os tolos. Aí eu aconselho vocês a lerem Provérbios. Olha, a gente tem ali 31 provérbios. Então, se você lê um por dia, você consegue ler no mês, né? E repetir de novo, repetir todos os provérbios ali, porque vai tornar a gente mais sábio. E ele fala assim, não discuta com o tolo. O tolo não quer ouvir. Então, às vezes a gente fica tentando convencer alguém de algo, a gente vai morrer tentando, não adianta. Ele não quer ouvir. O que devemos fazer? Orar para o Espírito Santo converter o coração dessa pessoa. Eu fico olhando a história de Davi. Davi é a antítese do que é certo. Davi, gente, se a gente olhar a história dele pura e simples, a gente vai dizer, esse cara não pregaria na minha igreja de jeito nenhum. Imagine, um cara que assassinava, ele traiu o amigo dele, o funcionário dele, um funcionário de alta estima, gente, de alto padrão, e ele pegou, ele deitou com a mulher desse cara, ele botou esse cara na frente do exército para morrer, ou seja, ele assassinou a pessoa, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Me diga, se Davi existisse agora, você deixaria ele pregar na sua igreja? Não. Por quê? Porque você julgaria o coração dele. Você pode julgar as atitudes. O profeta foi lá e disse, o que você fez foi errado. Deus está insatisfeito com você. E Davi foi lá e pediu perdão. Julgar atitudes. Mas você não pode julgar o coração. É por isso que a gente diz, você está no inferno, está pecando demais. Ah, esse aí é um homem de Deus. E a gente nem sabe como esse homem de Deus trata a esposa em casa e a gente nem sabe que esse homem que a gente condenou ao inferno trata os familiares dele em casa. Então aprendamos com isso, para quando você for passear na praia, ou quando você for passear na rua, ou quando você estiver num restaurante, ou dentro de casa, se você for atacado dessa maneira como eu fui, ou se você atacar alguém dessa maneira, antes pense, a mesma medida que usares para julgar alguém será usada contra ti no dia do juízo final. Que essa palavra fale ao seu coração e converta o nosso coração para se encher de mais compaixão, de olhar ao lado da outra pessoa antes de fazer justiça própria. A justiça própria é perigosa. Vamos deixar com a de Deus? Mas não está na hora da justiça ainda não. Está na hora da misericórdia.
Deus abençoe sua vida. Até a próxima palavra, em nome de Jesus. Shalom!